Boa noite. E aí, gente, vocês estão felizes com esse culto da base? Eu estou muito feliz porque eu estou vendo o quanto Deus tem feito uma obra linda na vida e através da vida de vocês. Eu fico muito feliz porque vocês hoje estão vivendo uma oportunidade que muitos de nós adultos não tivemos, né, de estar cultuando desde cedo, né, na casa do Senhor. Eu tive, mas eu era muito pequenininho. Minha mãe me levava obrigado para a igreja, né? Tinha que pegar 3 ônibus para ir para a igreja. Domingo, às vezes, estava soltando pipa, já tinha cortado todo mundo. Estava feliz da vida. Minha mãe, vamos embora para casa tomar banho, que a gente tem que ir para a igreja. Aí eu tomava banho, pegava 3 ônibus e ia para a igreja. Só que cheguei na idade de vocês assim, sabe que eu tomei uma decisão. Eu falei, eu nunca mais vou para a igreja. Eu não gosto da igreja. Eu não gostava de ir para a igreja. Porque não tinha uma galera legal, às vezes o pastor pregava, eu não entendia nada, às vezes eu ficava desconectado, como um monte de gente fica hoje por conta de celular. Naquela época não tinha celular, mas a gente ficava desconectado com outras coisas. Por quê? O diabo, ele continua agindo. Então, antes ele ficava distraindo a gente com qualquer outra coisa. Hoje ele distrai com o celular. Hoje ele distrai com a vontade de ir no banheiro o tempo todo. Né? Tem gente que quer ficar andando o tempo todo, né? Já viu? Eu estou sentado ali, estou vendo toda hora alguém saindo, voltando, para nada. Então isso é o inimigo tentando tirar de vocês a adoração, tirar o tempo de qualidade com Deus. Então vocês hoje estão vivendo um momento muito lindo e muito importante, que é esse tempo de vir para a casa do Senhor e aí poder adorá-lo. Tem lugares agora que as pessoas estão tentando adorar a Deus num templo, mas elas estão sendo mortas por conta da perseguição. Então vocês têm uma oportunidade muito grande, um privilégio muito grande de poder estar sentado numa cadeira boa, de ter um louvor bom, ter um telão de LED, tem líderes maravilhosos, tem um momento lindo de intercessão, um momento lindo de ofertório. Você vê que é tudo com muita excelência, então é um privilégio vocês poderem viver isso aqui. Então assim, não se desconectem, porque Deus quer fazer muitas coisas na vida através da vida de vocês. Amém? Amém? Quero vocês bem animados agora, hein? Que eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Uma palavra muito importante. Cadê os visitantes? Quem está nos visitando? Levanta a mão aí. Sejam bem-vindos, visitantes. Olha quantos visitantes, gente. Ó, no final do culto, todo mundo vai dar mais um abraço nos visitantes. Vai dizer para eles o quanto é importante a presença deles aqui, né, Josi? Coisa linda que Deus está fazendo. Eu quero compartilhar com vocês hoje, eu preciso que vocês estejam com total atenção ao que Deus vai falar aqui. A gente sempre sabe que quando a palavra de Deus ela é exposta, ela sempre fala com a gente. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. E como que Deus fala com a gente? Quando a gente abre a Bíblia. Às vezes Deus vai falar com a gente no momento de oração, a gente vai ouvir a voz de Deus. Só que Deus fala sempre com a gente quando a gente abre a palavra dele. Então esse é o momento de Deus falar conosco. Então curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Que a gente tenha extrema reverência nesse momento, para que a gente possa ouvir a voz do nosso Pai. Senhor, nós estamos aqui nessa noite tão linda. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem feito um trabalho lindo na vida dos nossos adolescentes. Que o Senhor continue tratando cada um deles, ensinando o teu caminho, e que eles possam entender tudo aquilo que o Senhor quer fazer na vida e através da vida deles. Pai, que esses jovens possam saber que o Senhor tem algo poderoso para fazer na vida deles. Chegou o momento em que nós vamos agora ouvir a Tua voz. Que não haja impedimentos para o Teu agir nessa noite. E que possamos entender perfeitamente tudo que o Senhor falar conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre um tema muito importante com vocês hoje. E o tema está aqui, ó, escrito, ó. O tempo da promessa é maior que o tempo do processo. Vamos repetir todo mundo junto isso? O tempo da promessa é maior que o tempo do processo. A geração de vocês é uma geração que tem como marca a resolução de problemas de uma forma muito rápida. Por que isso, pastor? Por conta da conectividade. Hoje, vocês têm todas as respostas, ou grande parte das respostas, na palma da mão de vocês. Não é verdade?
Se você hoje tiver qualquer tipo de dúvida, você vai na palma da sua mão, você tem um aparelho que ele consegue tirar muitas das suas dúvidas. E sabem de uma coisa? Existe o lado bom e existe o lado ruim para isso. Pastor, qual é o lado bom? O lado bom, a coisa boa nisso, é que vocês hoje possuem acesso a informações que antes, sem essa conectividade, vocês nunca teriam nessa fase. E hoje, na fase da adolescência, vocês possuem informações que só teriam na fase adulta. E tem muita criança, inclusive, que está abaixo de vocês, da idade de vocês, que já possui essas informações. Isso é algo muito bom, porque dependendo da informação, é maravilhoso. Dependendo da informação, é algo maravilhoso mesmo. Agora, a gente percebe que por conta dessa facilidade de informações rápidas e precisas, essa geração está se acostumando a buscar todas as informações da vida, do futuro e da sua espiritualidade. Pastor, não estou entendendo. Querem um exemplo? Quando você vai no Google, uma das maiores perguntas, uma das perguntas mais repetidas do Google é: qual é a profissão que dá mais dinheiro? Qual é a profissão que dá mais dinheiro? Por que é importante a gente falar disso? Porque a gente precisa entender que profissão tem a ver com o nosso propósito de vida. E aí o que tem acontecido? Muita gente tem perguntado para o Google o que dá mais dinheiro para quê? Para poder fazer aquilo, estudar aquilo, trabalhar naquilo. Sendo que quando você pergunta para o Google ele não sabe o teu propósito de vida, para que você foi criado. Você deveria fazer esse tipo de pergunta para quem te criou, para quem sonhou com você. Só que a gente, por conta da conectividade, a gente vai para o Google e pergunta: qual é a profissão que dá mais dinheiro? E a gente corre para essa profissão. O que tem acontecido? Muitos jovens e adolescentes estão frustrados porque iniciam nessa caminhada em que não foram chamados para iniciar e acaba se frustrando e parando pelo meio do caminho. Vocês já viram aquelas pessoas que às vezes começam 5, 6 faculdades e não terminam nunca? É por conta disso. Quer ver uma outra pergunta que muitos jovens estão fazendo no Google? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Tem muitos jovens e adolescentes que não conseguem compreender ainda, tão novos, já tentando saber o sentido da vida. Quer ver uma outra pergunta perigosa que é feita? Por que eu devo me casar? Essas perguntas são feitas no Google lá, você pode pesquisar sobre isso. O Google, ele informa que já recebeu cerca de 450 bilhões de perguntas desde quando ele foi criado. Ou seja, tem muita gente achando que o Google pode resolver todos os problemas da sua vida. Pastor, e a parte ruim? Qual é o prejuízo de falando? O prejuízo é que por conta disso, por conta dessa conectividade, por conta de vocês buscarem o tempo todo informações rápidas, resolução rápida para os problemas de vocês, vocês estão consumindo informações demais. E por conta disso, muita gente tem crise de ansiedade. E por conta disso, muita gente está bugando. Por quê? A quantidade de informação é tamanha que o nosso cérebro não consegue absorver. E também tem um outro problema grande. Muitas dessas informações que vocês recebem, vocês não estão preparados para receberem. E isso tem sido extremamente prejudicial para a vida de vocês. Se tem uma coisa que eu preciso falar com vocês hoje, é que vocês precisam aprender a passar pelos processos da vida. Tudo tem um tempo. Na voz de vocês tudo tem um time. Vocês não falam assim? Tudo tem um time. Tudo está sob o controle de Deus. Vocês precisam saber que os processos, eles podem até demorar um pouco. E não existe a possibilidade de você acelerar os processos.
Existe um grande perigo. Qual é o perigo? É você tentar ficar pulando as etapas da vida, os processos da vida. Porque vocês são acelerados, né? É o tempo todo da aceleração. Eu estava sentado ali, gente, a quantidade de gente que não para, que fica, não sabe se senta, se levanta, se mexe no celular, se vai no banheiro, aí vai no banheiro, nem entra no banheiro, volta pelo meio do caminho, porque vocês são acelerados. A geração de vocês é acelerada, mas vocês precisam entender que existe tempo para todas as coisas nessa vida. Vocês precisam passar pelos processos. Por quê? Porque se vocês não aprenderem a passar pelos processos da vida, vocês nunca vão atingir a maturidade que Deus espera que vocês atinjam. Vocês precisam entender isso hoje. Nunca pulem as etapas, não fujam dos processos, porque todos os processos existe uma pedagogia de Deus, para que vocês estejam preparados para viverem tudo o que Deus separou para vocês. Por isso, fiquem tranquilos. O tempo da promessa é maior que o tempo do processo. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas histórias de pessoas que viveram exatamente isso. Que viveram alguns processos, mas elas souberam viver os processos. E por conta desses processos na vida delas, elas se tornaram grandes pessoas. Pessoas que marcam até hoje as nossas vidas. Pessoas que o testemunho delas nos levam para lugares mais altos. Pessoas que viveram grandes coisas, algumas coisas até ruins, mas que isso foi parte importante da vida delas para que elas pudessem hoje serem lembradas como pessoas referências para a gente. Amém? Pastor, então, me fala aí quem é a primeira pessoa. A primeira pessoa que eu quero compartilhar com vocês, a primeira história de alguém que passou pela pedagogia de Deus, alguém que viveu os processos de Deus no tempo certo e viveu grandes coisas em Deus. O primeiro deles é o rei Davi. 1 Samuel 16, a partir do verso 11, o texto diz: Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui, e não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Olha que coisa interessante na vida de Davi. Davi, como a gente bem sabe, ele era pastor de ovelhas. Um belo dia Deus chega para Samuel e fala assim: você vai lá na casa do Jessé e você vai ungir o próximo rei. Gente, olha que coisa interessante. E aí Samuel vai lá na casa do Jessé. Jessé tinha um monte de filho. E aí quando o Samuel chega para ele e fala assim: eu vim ungir o próximo rei. O que Jessé acha? O que o pai de Davi acha? Com certeza vai vir ungir o irmão mais velho, porque é forte. Já é alguém com tamanho, né? Já tem um tamanho legal, já está tomando whey protein, está malhando. Então, com certeza vai ser esse. Está comendo fígado com purê de batata. Né? Tem gente que odeia, né, fígado, né? Com certeza é esse. Mas aí, quando o Jessé chama os filhos dele, Deus já falando para Samuel: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E aí Samuel fala: vem cá, você não tem outro filho? Aí Jessé fala: eu tenho um que está cuidando das ovelhas. Era o menorzinho, cara. Era o pequenininho, o ruivinho. Aquele que ninguém esperava. Muito novo. E aí, quando ele deixa as ovelhas lá no pasto e chega diante de Samuel, o que acontece? Deus fala: esse daí que é o próximo rei. Pode ungir ele. Interessante é que ele é ungido rei, mas ele já não sai dali, daquele momento, para se tornar rei. Ele vai viver todos os processos que precisava viver, para quê? Para poder chegar na promessa. Para chegar o tempo da promessa. Então ele viveu todos os processos. Eu fico imaginando
se Davi vivesse nesse tempo de hoje, de vocês. Se Davi fosse da geração de vocês. Você imagina depois de ter o óleo derramado sobre a cabeça dele, Samuel fala assim, eu te unjo o próximo rei de Israel. Eu fico imaginando um de vocês sendo ungido, falando assim, rapaz, agora eu sou rei, hein? Eu já vou logo comprar um Jordan. Primeira coisa que eu vou fazer, um Jordan. Tem alguns que estão pensando aqui, pastor, eu ia comprar logo uma PCX. Não é o que vocês gostam? Um Jordan e uma PCX. Só que Davi não fez isso. Por quê? Porque Davi precisava viver os processos de Deus. Davi não foi comprar iPhone. Vou comprar um iPhone 15. Davi não fez isso. Teve um momento que Saul falou assim, vai lá chamar aquele filho de Jessé, que eu quero que ele venha para cá. Aí ele fala, aquele que está lá cuidando das ovelhas. Sabe o que isso significa? Que ele foi ungido rei e ele voltou para poder cuidar das ovelhas. Vocês estão entendendo isso? Ele foi consagrado o rei de Israel, mas ele precisava passar por todos os processos. Pastor, quais eram os processos que Davi precisava passar? A gente sabe muito bem quando a gente vê a história de Davi. Quem conhece a história de Davi sabe. O Davi ele volta para poder pastorear as ovelhas dele, do pai dele, ele continuava pastoreando as ovelhas. Ele teve uma luta terrível com um leão e com um urso. Depois ele teve que enfrentar um gigante. Vocês lembram disso? Por que ele teve que fazer isso tudo? Porque ele estava sendo preparado para ser um homem de guerra, para ser um rei, para ser aquele homem, um general que ia dar ordens, as coisas iam acontecer, aquele homem que ia para frente de batalha, aquele homem que ia tomar conta de um povo, ia prestar contas desse povo. Então ele não é ungido e ele automaticamente já vai para o Google e fala assim, olha, então deixa eu ver o que eu tenho direito agora. Aí ele vai no Google, o que o rei tem direito? Não, ele vai viver os processos para poder chegar ao tempo da promessa. E aí ele passa por um tempo vivendo os processos. Entenda uma coisa importante. O tempo do processo ele é importante e vai passar. A promessa, o tempo da promessa é muito maior que o tempo dos processos. Então não atropelem esse tempo. Porque essa geração é uma geração que já quer viver a promessa. O processo, pastor, passa logo isso. É a geração que coloca no WhatsApp o número 2, né? O áudio. Eu nem consigo entender nada até hoje. Eu sou de uma geração antes, né? Vocês estão entendendo isso? Quem está entendendo, diz amém. Estão entendendo de verdade? Então vocês precisam entender que existem os processos da vida. Não atropelem os processos para que vocês possam viver de forma plena a promessa de Deus. Eu lembro, eu agora vou fazer 39 anos, mês que vem. Estou ficando velho, gente. Já estou numa crise danada, 39. Vou fazer 39 anos mês que vem. E eu fico pensando nas coisas que eu vivi na minha vida. Até aqui, 39 anos vivendo muitas coisas. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, o meu pai, ele começou a beber. Meu pai não bebia, meu pai não gostava de bebida. E ele começou a beber. E por conta da bebida, sabe o que aconteceu? Ele começou a agredir minha mãe. Ele começou a agredir minha mãe, batia na minha mãe, e aquilo era terrível para mim. Porque você imagina um filho vendo um pai batendo na mãe. A gente sabe que é muito ruim. E eu ficava assistindo aquela cena e eu falava, poxa, isso não é legal, que coisa triste. Eu chorava, eu ficava muito para baixo com tudo isso. E aí meus pais decidiram se separar. Tomaram a decisão, vamos nos separar. Pensa numa dificuldade que a gente passou. Meu pai era um homem muito bom, mas era um homem que trabalhava demais, não tinha tempo de qualidade com a gente. Talvez vocês, alguns de vocês estejam vivendo isso. Era um homem bom que batalhava para poder cuidar da gente. Só que a gente sentia muita falta dele, porque a gente queria ter o nosso pai perto. A gente queria ter o nosso pai perto. E eles se separaram, ficou tudo pior. Meu pai se tornou alcoólatra, meu pai não parava de beber, e a minha mãe, tendo que sustentar a casa, muitas vezes não conseguia comprar as coisas, a gente passava por muita dificuldade. Muita dificuldade. Pastor, por que você está contando isso? Eu estou te contando isso
Porque hoje eu entendo perfeitamente que tudo que eu vivi fez parte do processo. Pastor, então Deus, ele esquematizou tudo isso para acontecer? Não estou dizendo que foi Deus que fez isso. Mas eu entendo que Deus permitiu que eu vivesse isso para que eu pudesse aprender muitas coisas na minha caminhada. Sabe por quê? Eu tive um pai que batia na minha mãe, que agredia minha mãe, um pai que experimentava bebida alcoólica, se tornou alcoólatra. Eu tive um pai que trabalhava demais, não tinha tempo de qualidade com os filhos. Eu tive um pai que se separou da minha mãe e por conta dessa separação a gente passou muita dificuldade. Sabe o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que eu tinha que ser um pai melhor, que eu tinha que ser um esposo melhor, que eu tinha que ter mais tempo de qualidade com as minhas filhas. Eu aprendi que eu precisava ser um esposo muito melhor do que meu pai foi. Então, esses processos que eu passei na vida, eles me forjaram para que eu pudesse chegar hoje e falar para vocês que valeu muito a pena passar por esses processos. Foi difícil? Foi difícil. Foi importante? Muito importante. Muito importante, porque hoje eu me considero um excelente esposo. Minha filha está aqui, ela pode dizer tudo que eu sou em casa. Hoje eu faço de tudo para ter tempo de qualidade com elas, o tempo que eu não tive com meu pai. Hoje eu dou muito amor e carinho para minha esposa, mesmo quando ela me irrita. Eu via meu pai às vezes gritando com a minha mãe, hoje eu só grito uma coisa com a minha esposa. Quando ela fala, vai lavar a louça, eu grito, já vou! Tô indo! É o único grito que eu dou com ela. Vocês estão entendendo isso? Por quê? Porque os processos eles foram importantes para que eu pudesse chegar hoje para vocês e dizer que eu estou vivendo uma promessa linda, porque eu tenho uma família muito linda para a glória de Jesus. E que eu tenho lutado todos os dias para ser um melhor pai, um melhor esposo, um melhor pastor, um melhor filho também. Então tudo isso serviu para que eu pudesse alcançar a promessa que Deus tinha para a minha vida. Processo. Quer ver uma outra coisa que eu vivi? Quando eu cheguei para pastorear a igreja não era bonita assim, não tinha tanta gente como tem hoje. Olha só a base de quanta gente tem. Muita dificuldade, precisei fazer obra, precisei fazer um monte de coisa. Por quê? Porque Deus estava preparando para que eu pudesse alcançar a promessa. Os processos que eu vivi aqui, eles estavam me levando para que eu pudesse viver a promessa. E a promessa é, nós vamos viver algo sobrenatural. Inclusive a base, vai ter um culto da base até o final do ano aqui, que a gente vai ter todas essas cadeiras aqui lotadas. E muitos adolescentes se entregando para Jesus aqui, dizendo que querem Jesus, que querem se batizar, que querem dar passos de fé aqui. E Deus vai usar vocês para isso. Hoje o que vocês estão vivendo faz parte daquilo que Deus prometeu para mim um dia. Eu pedi muito para Deus para ter líderes apaixonados por Jesus, líderes que amam pessoas, que amam cuidar de pessoas, que se dedicam. Olha o presente que Ele me deu. Eu pedi a Deus um ministério de louvor. Falei, Senhor, não dá mais. Eu preciso ter um ministério de louvor, pessoal apaixonado por Jesus, que canta bem. Vocês viram aqui o louvor? Coisa linda. Então, toda a dificuldade que eu vivi no início era o processo, porque Deus tinha uma promessa para a minha vida de viver coisas grandiosas. E a gente está vivendo aqui agora. Amém? Vocês estão entendendo isso? Amém. Pastor, qual é a segunda história que você quer compartilhar com a gente? É a história de José. José também viveu alguns processos importantes para chegar na promessa. Vocês lembram da história de José? José do Egito? Gênesis 37 diz, a partir do verso 5, certa vez José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer então que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu-lhe e disse, que sonho foi esse que você teve?
Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. José, ele se tornou um dos maiores exemplos para a gente da Bíblia. A história dele é compartilhada aos montes hoje. Por quê? Porque ele foi um homem que se tornou um grande governador de um grande lugar, de uma grande nação. Só que ele acordou um dia como governador. Ele acordou um dia e falaram assim: a partir de agora, José, você vai ser governador. José passou por muitas coisas. José passou por tantas coisas ruins. Primeiro ele passou pelos ciúmes dos irmãos. Os irmãos tinham um ciúme danado dele, né? O pai, ele era o queridinho do papai. Quem aqui é o queridinho do papai? Levanta a mão aí. Ah lá, tem umas meia dúzia ali, ó. Ah lá, tem lá atrás também. É bom ser o queridinho do papai, né? Eu também era o queridinho do papai. José era assim. E aí os irmãos dele ficaram com ciúme, morrendo de ciúme dele. Por quê? Os outros, que não são os queridinhos, ficam com raiva mesmo. Né? Ficam olhando assim, pô, tem tudo, cara. Tem até a camisa do Vasco. E aí os irmãos dele ficaram com raiva deles, tomaram uma decisão. Qual foi a decisão? Ih, vamos vender, vamos matar ele. Primeiro queriam matar o irmão, olha isso. Amém, gente? Aí queriam matar o irmão. Aí um dos irmãos falou: não, vamos matar, não, vamos jogar ele no poço aqui. Aí ele foi jogado no poço. Quando ele foi jogado no poço, passou uma caravana de ismaelitas, eles entregaram José, venderam José para os ismaelitas. O José foi levado para o Egito como escravo, foi para a casa do Potifar. E na casa do Potifar, inventaram uma história sobre ele. A mulher de Potifar inventou uma história e por conta dessa história, José foi parar dentro da cadeia, dentro da prisão. E na prisão ele consegue revelar alguns sonhos e ele fala para o copeiro: olha, você vai voltar a trabalhar com o rei. Mas quando você voltar a trabalhar com o rei, não se esquece de mim não, cara, eu preciso desse trabalho também. Sabe o que aconteceu? 2 anos o copeiro se esqueceu de José. Até o dia que o faraó teve um sonho e o copeiro lembrou de José. José foi lá para o palácio, revelou o sonho de faraó e por conta disso ele se tornou governador do Egito. Isso aconteceu do dia para a noite? Quantas coisas José viveu? José, quando ele foi colocado pelos irmãos lá no poço, ele tinha 17 anos. E ele começou a reinar, sabe com quantos anos? 30 anos. Então, 13 anos da vida de José foram 13 anos de puro processo. Pastor, então quer dizer que ele sendo escravo foi um processo? Foi. Pastor, então caluniaram ele, lá a mulher de Potifar caluniou ele, fazia parte do processo? Sim. Pastor, ele foi preso, isso fazia parte do processo? Sim. Para ele atingir a promessa, ele precisava passar por esses processos. Por quê? Porque quando ele chegasse a ser o governador do Egito, ele saberia muito bem tudo o que acontecia em todos os lugares que ele passou. Então ele governaria com mais qualidade. Ele seria um governador do povo. Ele ia odiar injustiça. Por quê? Porque ele foi injustiçado. Então, para que ele pudesse atingir a promessa, ele precisou passar pelos processos. E aí, o que acontece? Não sei se vocês sabem dessa história, mas ele ficou 13 anos no processo. E vocês sabem de uma coisa? Quando ele se tornou governador, diz a Bíblia que ele ficou 7 anos na escassez e 7 anos na abundância. Quanto é 7 mais 7? Quanto? Quantos anos ele passou no processo? 13. E ele foi governador quanto tempo? 7 mais 7. Quanto tempo de processo? 13. Quanto tempo da promessa? A promessa é maior do que o processo, não é?
Ficou confuso? Vamos lá, vamos repetir. Para a gente entender isso. Vamos lá. Tem uma informação muito importante aqui. José, ele foi vendido aos 17 anos e começou a governar com 30. São 13 anos. Amém? E aí o texto vai dizer que ele governou o Egito nos 7 anos de escassez, depois nos 7 anos de abundância. Quanto é 7 mais 7? Então ele passou pelo processo por 13 anos e governou por... E aí faz sentido isso aqui. O tempo da promessa é maior que o tempo do processo. Pastor, mas eu não quero viver os processos, eles são importantes. Agora, eles vão ser, o tempo deles é menor do que os tempos maravilhosos que vocês vão viver da promessa. O tempo do processo é um tempo, vai passar logo. Agora, o tempo da promessa, a gente nem sabe onde vai parar. Sabe por quê? Diz as Escrituras que José morreu com 110 anos e todos os seus prosperaram. Ele passou por 13 anos de processo, chegou aos 30 governando, só que ele só foi morrer aos 110. Quantas coisas boas esse homem viveu depois dos processos. Entendam algo importante aqui. O tempo do processo é importante para que vocês vivam a promessa de uma forma muito melhor do que se vocês não passassem pelo processo. Então não fiquem com medo dos processos, aprendam a passar pelos processos. Parem de achar que o Google é o Deus de vocês. O Deus de vocês não é o Google, é o Deus de Israel. Amém? Ele sabe de todas as coisas. Pastor, e qual é a outra história? Para finalizar, eu vou falar a história de Jesus. Porque Jesus se preparou 30 anos para poder preparar pessoas, para poder viver o chamado durante 3 anos. E aí você pode pensar, pastor, então agora essa conta não está fechando. Por quê? Você está falando que Jesus teve os processos durante 30, viveu 3, o chamado e morreu? Mas a vida de Jesus não para na morte dele. Jesus viveu 33 anos aqui vivendo os processos. Vocês lembram que os fariseus ficavam atrás dele? Não para elogiar ele. Não para poder querer algo poderoso, viver algo bom com ele, mas queria caluniar ele. Queria prender ele, queria matar ele. Jesus viveu 33 anos os processos nessa terra, mas sabe de uma coisa? Hoje ele vive ao lado do Pai por toda a eternidade. Sabe por quê? Porque o tempo da promessa é muito maior que o tempo do processo. É muito maior. Por isso eu quero fechar falando uma coisa muito importante para vocês. Prestem atenção aqui, câmeras em mim, né? Sem ansiedade. Sem ansiedade. Tudo está sob o controle de Deus. Pastor, estou muito ansioso porque eu preciso passar esse ano no concurso público. O que é seu virá nas suas mãos. Aquilo que Deus te prometeu, Ele não é homem para mentir e Ele é fiel para cumprir. Pastor, mas só tem 2 vagas no Brasil. Só tem uma porque uma é sua. Não tem 2, na verdade só tem uma, porque uma já é sua. Acredite, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Então não fiquem ansiosos, não fiquem buscando respostas no Google, busquem respostas no Pai de vocês, que criou todas as coisas, que inclusive fez cada um de vocês. Ele sabe exatamente tudo que você precisa, tudo que você pensa, tudo que você sente. Por isso não fique ansioso. Não fique querendo pular as etapas da vida. Os processos são importantes para que você viva as promessas que Deus tem para vocês. Amém? Amém? Então curve sua cabeça, eu quero orar por você. Eu quero saber aqui se tem hoje alguém que toma uma decisão importante. Se tem alguém aqui hoje que decide viver uma nova vida em Jesus. Alguém que fala assim, pastor, eu estou cansado de querer pular os processos. Eu estou cansado de buscar resposta onde não tem respostas. Eu entendi que
o melhor lugar para eu buscar as respostas da minha vida é no meu Pai. É na palavra do meu Pai. É no meu tempo de qualidade com meu Pai. É no meu relacionamento com meu Pai. É na minha busca com meu Pai. Então, se você hoje toma a decisão de viver uma nova vida em Jesus, viver um novo tempo a partir de hoje, aí onde você está, eu quero que você repita uma oração comigo, mas não precisa repetir em voz alta não, repita no seu coração só, ninguém precisa ouvir. Repita assim no seu coração comigo: Santo Deus, hoje eu te entrego a minha vida. Faz de mim uma nova criatura, muda minha história a partir de hoje. Eu entendi que o tempo do processo é menor que o tempo da promessa. Eu entendi que o tempo que eu vou viver a promessa é muito maior do que o tempo que eu vivo os processos. E eu não vou pular os processos, porque eu quero estar apto, eu quero estar pronto para viver todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Por isso, escreve meu nome no livro da vida e muda a minha história a partir de hoje. Eu declaro Jesus como meu Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus. É a minha oração. Amém. Olá, queridos. Eu sou o pastor Jobert e eu quero muito te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Se você foi abençoado, eu quero te fazer um pedido, que você compartilhe esse vídeo com alguém. Eu deixei aqui preparado para você 2 indicações de vídeos que podem abençoar a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ative as notificações e que Deus abençoe poderosamente a sua vida.